E aí, pessoal? Oi, oi, gente! Segunda-feira é dia de coragem. Vamos falar sobre É isso. isso aí, coragem, a vitória de Jesus é É nossa. isso aí. Quer saber mais? É só seguir a gente. Vem que a gente vai te contar tudo. Bom dia! Bom dia, amados! Segunda-feira, como eu falei, coragem! Coragem! Coragem, vambora! Tudo de novo na graça do Senhor. Vamos nessa. Amém! É isso mesmo, E hoje o gente. evangelho vai falar sobre coragem, pessoal, né? Então, qual é o evangelho de hoje? Então, hoje o evangelho está lá em João, novamente, capítulo 16, versículo do 29 ao 33, onde a gente destaca o versículo 33, que diz o seguinte: Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Eita, olha, meu irmão, arrepiei, hein? Arrepiei. Quando a gente chegar, imagina, a gente chegando no ponto de falar, eu venci o mundo porque eu tive coragem, porque Deus me deu coragem e eu venci o mundo. Cara, Jesus fala isso, né? Na vida tereis tribulações. é Todos nós passamos. Só nós sabemos o tamanho das nossas tribulações isso. e das nossas, né, das nossas limitações. Mas a gente tem aquele que venceu o mundo, não é? É isso aí. E cada dia ele nos dá essa coragem, esse ânimo de falar, vamos à luta, mais um dia. Isso é só um momento, porque a sua glória já está prometida, né? E é só um momento mesmo, gente. Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês passaram por tribulações? Quantas vezes vocês tiveram perrengues na vida? É momento, é porque Deus planejou você passar por essas provações. Isso faz parte da nossa vida e faz parte do plano de Deus pra gente. E aí ontem, inclusive, a gente estava conversando com amigos, né, que vieram aqui em casa e a gente conversando sobre isso. A gente falando sobre as provações que Deus nos faz passar. Né? E aí um dos meus amigos ficou meio chateado porque ele falou assim, pô, mas quando uma criança morre, né, por que a criança não tem culpa? Por que ela tem que passar por isso? Né? Os pais, por que os pais dessa criança têm que passar por isso? Mas, gente, Deus sabe o que nós precisamos passar. Ele conhece o nosso íntimo, sabe que a gente precisa, numa determinada hora, amadurecer com os nossos erros ou com as nossas atitudes. Muitas vezes a gente esquece de nos entregar na mão de Deus, confiar a nossa vida a Deus. Sabe por quê? Se com Deus é difícil, imagine sem Deus, sem Jesus. Pois é, exatamente. Né? E aí e outra coisa, minha avó sempre falava isso, ela falou assim, Deus não dá cruz maior do que você não conseguir carregar. E sem Deus a gente não é nada. Então, gente, Deus nos dá coragem suficiente para passar por essas provações, por essas tribulações, tá? Ele só vai dar o que a gente consegue suportar. O problema é que a gente, desculpa meu amor, o problema é que a gente somatiza demais essas tribulações, esses problemas, a gente põe muita força, até força desnecessária, não precisa. De repente aquilo lá é muito mais simples do que você pensa, tá? A gente está acostumado, nós humanos, temos a mania feia de fazer tempestade em copo d'água. E no evangelho de hoje, os discípulos falam para Jesus que crê nele, Isso. Né? Porque ele já ascendeu aos céus. E Jesus faz uma outra pergunta para ele, assim, vocês confiaram só agora, estão crendo só agora porque vocês viram os acontecimentos? É nessas horas que a gente, na nossa humanidade, tem que pensar. Que a gente não tem que ser igual São Tomé, ver para crer. Isso aí. A gente tem que confiar, né? E aí, assim, no Evangelho fala, cada um ali foi pro seu lado, foi pro seu mundo, se dispersaram, plantaram o Evangelho de Jesus a quem Jesus pediu, aonde o Espírito Santo os conduzia, os levava para falar aquilo que o Pai tinha pedido a Jesus, que deixou os discípulos para dar continuidade, né? Então, e ele ainda fala assim, na vida tereis tribulações, mas tende coragem e ânimo, né? Porque essa coragem, esse ânimo é dado pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo, a gente só consegue continuar, prosseguir, quando a gente pede. Ele não falou, pede e encontrareis, pede e achará, bate e a porta será aberta. Então, assim, a gente deixa de acreditar porque a gente não vê, porque a gente não experimentou, porque a gente não teve uma resposta. E aí a gente começa a sofrer as nossas tribulações como se elas fossem maiores do que aquilo que a gente consegue suportar. Exato. Porque a gente não consegue se abandonar na graça de Deus e pensar que aquilo ali é um plano edificador para a sua salvação. Exatamente. Né? Quando a gente precisa de coragem, quando a gente precisa passar por algum... A gente sabe que vai ter algum problema na frente, a gente precisa passar por ele. A gente não estufa o peito, né? Respira fundo, né? E vai. É a mesma coisa com Deus. A gente tem Deus. Esse respirar fundo e essa confiança que a gente toma para passar, nada mais é do que você invocando Deus para dentro de você, para fazer a tua coragem crescer e passar por aquele obstáculo. Então a gente precisa, assim como Deus, assim como Jesus falou para os discípulos, mas só agora vocês estão crendo em mim? Né? Pô, só depois que eu passei, fiz tudo que eu fiz, vocês vão crer? Então eu faço a mesma pergunta para vocês. Pô, vocês só vão ter coragem se vocês pedirem para Deus, assim, você não vai ter coragem por conta própria? Deus, lembra quando eu falei para vocês no evangelho de ontem? Deus, quando ascendeu aos céus, ele nos deu superpoderes. Então, um dos poderes é coragem. Pra gente fazer tudo o que Jesus nos pede para fazer, a gente necessita disso, porque sem a coragem que Jesus nos certifica que a gente tem que ter, ela faz com que a gente mova, a gente entre em movimento. A gente não precisa esperar por Deus falar, meu Deus, e agora? Não. Pô, você só vai crer que você tem a coragem depois que Deus te der um sinal, pelo amor de Deus. Deus já falou com a gente há mais de 2000 anos atrás. Que assim, a gente tem a coragem, só vai. Imagina, Nossa Senhora, eu tô vendo Nossa Senhora aqui, gravando e vendo Nossa Senhora. Falei assim, imagina uma mulher com mais coragem que Nossa Senhora, porque ela teve coragem era prometida a um jovem, a um homem. Ela teve coragem de levar o plano de Deus adiante. Ela teve coragem de cuidar da família de Nazaré com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda de São José. Sim. Imagina o que essa família de Nazaré não passou se eles não tivessem coragem de prosseguir no plano de salvação que Deus plantou dentro de Nossa Senhora. Maria foi tão corajosa que eu ainda vou um pouquinho antes ainda. Você imagina hoje em dia se aparece um fantasma em formato de anjo pra você. Eu tinha morrido, saía correndo. Ela viu o cara ali e falou, putz, o que é isso? Aí o cara falou, não, calma, né? Ela foi instrumento, ela foi ungida, ela sabia o plano de salvação que Deus queria naquela mulher, né? Ela foi corajosa, ela teve fé, ela acreditou no Espírito Santo. Imagine quantas tribulações essa família não passou. Tá louco. A gente sabe perseguição várias. de Herodes com Jesus, sem lugar para ela dar à luz, né? A apresentação de Jesus no templo, o menino se perde. Na hora que ele some, meu Deus do céu, vontade de dar uma tapa na bunda desse menino. Eles se perdem, volta para o lugar, fica ali escondido, gerando essa criança, esse filho de Deus para ser digno, para ser um cara bom, honesto, fiel, que fala assim, eu tenho que acreditar no que o Pai me mandou fazer. Isso aí. E sem essa coragem, sem essa fé, sem essa ligação direta com Deus e com o Espírito Santo que estava ali a conduzir a vida deles o tempo inteiro, olha a coragem dessa mulher de entregar o filho dentro no Calvário. Acompanhou né? Passo a passo. O sofrimento. Imagina, se a gente acha que nós temos sofrimento, pois é. A gente precisa de verdade olhar o que Deus fala pra gente.
Se a gente tereis tribulação, tereis. Jesus não certeza. engana, não. Ele não engana, não. Ele não é aquele que vai só porque você acredita nele, coisas boas. Só porque você acredita nele, minha vida vai ser boa, mas eu acredito nele, não vou ter problema nenhum. Vai achando, viu? Quanto mais perto, mais difícil fica. Mais difícil. O caminho é estreito, a porta é estreita. É isso aí. Então, assim, essa coragem que a gente necessita nada mais é do que o Espírito Santo nos guiando, a gente se entregando todos os dias para Deus e falando assim, Senhor, hoje faça a tua obra na minha vida. Perfeito. Sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não consigo caminhar. Eu tenho a coragem. Só me dá o sinal se esse é o caminho. Acho que o pedido tinha que ser mais ou menos assim. Sinais vão acontecer, mas o seu momento de intimidade, de se silenciar e pedir que Deus te conduza, até Jesus ficava em sintonia com seu Pai. Quantas vezes ele saiu para fazer uma oração? A gente também precisa disso. Isso aí. A gente precisa olhar para nós mesmos, saber o que, fazer um exame de consciência, saber o que eu estou dando para Deus, o que eu estou dando para o mundo, quais são as nossas escolhas. Será que a tribulação que eu estou passando foi por causa de uma má escolha que a gente fez? A coragem, a nossa coragem, a coragem que Deus nos deu, né, ela está sempre aqui. Ela está aqui quietinha dentro da gente. Quando a gente precisa, é só trazer, vai puxar ela para de fora, puxar ela assim da gaveta, assim, ó, que ela vai vir e vai te dar. E outra, coragem nos torna exemplo. Então, quando nós somos corajosos para poder fazer as coisas de Deus, não a do mundo, as coisas de Deus, nós nos tornamos exemplo. As pessoas que não têm essa coragem, elas vão enxergar em nós exemplos de cristãos corajosos em Deus. E aí isso pode fazer as pessoas acreditarem mais ainda que elas também têm a mesma coragem, que elas também vão conseguir trilhar o caminho que está o caminho difícil, um caminho escuro, um caminho de tribulações, mas ela vendo a coragem na gente, ela vai dizer, realmente, cara, essa coragem está aqui em mim, eu que não consegui achar ainda. Se ele achou, eu também acho, porque eu também sou filho de Deus. E exatamente o que o Evangelho falou ontem. Isso aí. Nós, batizados pelo Espírito Santo, nós temos que ser Cristo na vida do outro. Isso aí. Eu não acredito essa coragem, essa vitória em Deus, tão prometida, né, por Ele, que inúmeras vezes João vem nos falar depois da morte e ressurreição de Jesus ainda precisou nos tratar 40 dias para que realmente os discípulos se colocassem de prontidão com a coragem necessária para continuar a formação do povo, né, de Deus. Isso mesmo. E eu não falo só, a gente falou um pouquinho anteriormente, falando assim, eu preciso ser a face de Cristo. Eu preciso falar para o meu irmão que eu tenho a Deus e que ele precisa ter a Deus para ele ter coragem, para ele seguir. E coragem não é só pelas más escolhas ou as tribulações sobre as nossas escolhas erradas. Não, tem coisas que vêm já na nossa vida em que às vezes a gente se estressa com Deus, se revolta com Deus porque a gente não entende os desígnios de Deus para nossa vida. Aí é que tá a chave. Né? Então é isso, é o que Deus nos concedeu, que a gente precisa ter essa visão guiada pelo Espírito Santo para vencer em Jesus das nossas tribulações e a nossa coragem permanecer a fim de que nós sigamos no caminho certo, no caminho de Deus. Então, vamos usar a coragem que está dentro da gente, basta você querer usar, beleza? E é muito fácil acessar ela. Então vamos usar a nossa coragem, tá? Deus está sempre com a gente, Ele não vai nos abandonar, tá bom? E espero que daqui pra frente, deixa de ser medroso, rapaz. Vamos embora pro pau. Beleza? Beijo pra vocês. Até amanhã, fiquem com Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia.